as nossas preocupações, que naquela ocasião diziam a respeito tão somente da situação física da cidade e da qualidade de vida que nós estávamos levando como munícipes, que contrariava todo e qualquer princípio de ordem, de justiça. Bem, o prefeito fez algumas promessas, prometeu que faria como de praxe, que resolveria a questão, e nós combinamos na saída da reunião que de 2 em 2 meses nos reuniríamos para fazer uma avaliação, ver o que havia sido efetivamente feito e fazer possivelmente novas reivindicações. Digo aos senhores que tentei agendar essa reunião meses a fio e não conseguimos agendar. Então ficou em uma única reunião, porque ele se recusou literalmente a receber os seus munícipes, porque eu o respeito como chefe do executivo e entendo que ele foi eleito pela maioria, foi eleito pelo voto popular e como tal tem que ser respeitado. O que ocorre agora? Um verdadeiro descalabro se abateu sobre Palmares do Sul, exatamente em decorrência da administração do senhor Ernesto Ortiz Romach, que vem sendo pautada pela irresponsabilidade e por toda sorte de abusos na esfera pública. E isso exige de nós, palmarenses, uma tomada urgente de posição. E existem pessoas acomodadas e desacomodadas. Existem pessoas que comentam e não agem. E existem pessoas que comentam e agem. E foi o que nós fizemos. Eu e o Afonso sempre tivemos grande afinidade. Ele trabalhou durante determinado tempo comigo, depois que ingressou na faculdade, e eu tenho por ele uma admiração e um carinho muito especial, principalmente que ele se identifica muito comigo na questão da coragem e da necessidade de fazer justiça. Por essa razão, nada vinculado ao OAB, até porque, quando eu marquei a reunião, eu recebi um telefonema do presidente da OAB, me questionando sobre que movimento eu estaria fazendo em Palmares do Sul contra o prefeito Ernesto Ortiz. Então, eu quero deixar bem claro aos senhores que este movimento não tem vinculação nenhuma com a OAB. Se bem que eu tenho certeza que a nível de Rio Grande do Sul, o nosso presidente nos daria o maior apoio. A comunidade palmarense, dado aos inúmeros recursos que o prefeito insiste, e eu não entendo como não leva o que se chama no direito uma multa por litigância de má-fé, que é quando não existe mais nenhuma razão para te entrar com algum recurso, não existe mais fundamentação jurídica, e tu entras com recurso meramente procrastinatórios, isto é, para ganhar tempo. Pois bem, ele está fazendo uso de todos esses recursos. Mas eu não posso fazer uma crítica e nem mudar o Código de Processo Civil. Mas uma coisa eu posso: alertar a minha comunidade, vir à Câmara de Vereadores e pedir aos vereadores, que são assim, defensores do bem comum. E o que é o bem comum? O que é o bem comum? É o bem da maioria, e não o bem de alguns
da grande maioria, como vem acontecendo em Palmares do Sul. A comunidade palmarense, muitas vezes já me disseram, está sendo afrontada pela nefasta conclusão de que tudo está perdido, que não adianta mais, que é um recurso em cima do outro e que a coisa não vai terminar nunca, pois nós afirmamos que não, que nem tudo está perdido, que com muita coragem e união, esta chaga, eu chamo assim, essa chaga, que se abateu sobre nossa terra, poderá ser extirpada. Somos advogados. E como tal, senhores, defensores da ordem pública, ou deveríamos ser defensores da ordem pública. Temos que lutar sem receio, sem medo, com coragem, pelo primado da justiça, atuando como guardiões do certo, da moralidade e do bem comum. Foi aí que o Afonso e eu nos reunimos lá no escritório, dia 19 de abril, e decidimos iniciar um movimento que pensamos até intitular o movimento Fora Ortiz. Mas conversando dissemos assim, não, Fora Ortiz nos parece assim, baixaria. E nós queremos um movimento de nível. Então denominamos o nosso movimento pela moralidade na função pública. Já? Que... Para concluir, doutora, bem jeito. Então nós entendemos que a união é o ingrediente fundamental na democracia. Então, através deste momento, nós convidamos a comunidade palmarense a fazer parte deste movimento. E mandamos uma carta para todos os nossos colegas advogados, solicitando a estes que aderissem a este movimento. E digam aos senhores que, para nossa grande satisfação, sempre fomos recebidos muito bem na Câmara de Vereadores. Aqui eu agradeço, na pessoa da presidente dessa casa, mas aos demais vereadores, por terem nos ouvido, por terem tomado conhecimento dos processos que eu gostaria que depois o Afonso colocasse, onde o promotor pediu sempre o afastamento do prefeito, e o promotor não vai dar murro em ponta de faca. Então, assim, eu conclamo a comunidade palmarense. Dizem que a coragem nasce no berço da adversidade. E a nossa coragem e o nosso tempo, que é precioso e que nós não vamos ganhar nem um centavo entrando no processo de impeachment, perderemos muito tempo sendo contrariado pelo meu marido, pela mãe do Afonso, pela minha filha, que seria um tempo enorme que nós estávamos tirando de poder estar faturando no escritório. Mas assim, nós temos coragem, nós temos vontade que a justiça volte a este município. E eu tenho certeza, e peço ao meu pai, que foi o primeiro presidente dessa Câmara, que interceda por nós, junto a Deus, interceda pelo povo palmarense. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Próximo inscrito, Afonso Braga Praça, desculpe, Batista. 10 minutos. Excelentíssima senhora presidente, meus cumprimentos, excelentíssimos senhores vereadores, comunidade em geral. Peço desculpas antecipadamente, se caso venha a gaguejar, porque não estou acostumado a falar em público, e posso dizer aos senhores que estou nervoso, porque hoje é o primeiro passo
está dizermos um não. Um não a tudo o que nós escutamos na rua. As pessoas nos abordam e fazem desejos de sucesso e nos elogiam por coragem. Eu não interpreto que isso seja um ato de coragem. Eu acho que isso é um ato de sobrevivência. Ninguém mais aguenta. É fofoca, que me disse. Cada esquina de Palmares do Sul são comentários sobre os atos da Prefeitura Municipal. Nessa Câmara de Vereadores, segunda-feira, são vereadores se degladiando, são vereadores relatando os atos do prefeito. Eu sempre estudei profundamente o caso do prefeito neste processo de improbidade administrativa que se encontra em Brasília. E, senhores, estudo direito diuturnamente, vivo do direito, adoro o direito, e eu não entendo o que está acontecendo. Sinceramente, não entendo. Esse processo deveria estar suspenso por força do Código de Processo Civil e não está. Alguma coisa acontece, nós não sabemos. O grande fato é que o prefeito se encontra, por decisão de mérito, cassado seus direitos políticos por 5 anos. E é através de recursos pós-recursos que se mantém no poder. Bom, que bom, ele errou no passado. Inclusive, nessa mesma oportunidade em que estive no gabinete dele, ele disse: eu errei, eu não tinha experiência, agora tenho, criei, amadureci. E são inúmeros processos que foram ajuizados durante esta gestão. São inúmeros inquéritos civis que estão sob investigação no Ministério Público. Ninguém estaria aqui gritando para todos ouvirem se não tivesse motivo. Há motivos, senhores. Há muitos motivos. Então, quando eu pensei, na verdade, eu venho pensando há horas sobre isso, fui e confesso aqui, deixo publicamente, que junto a um ato de coragem do Haroldo Rocha, da Folha de Palmares, nós fizemos um pedido de informação sobre o processo, o andamento do processo do atual prefeito, enquanto pré-candidato a prefeito municipal, ao Ministério Público, e o Ministério Público impugnou a candidatura por um requerimento nosso. Eu redigi o Haroldo Sinó. O juiz homologou e o TRE o fez candidato, dizendo que havia uma confrontação de legislação que não poderia deixar ele inelegível. Então, há horas eu vim acompanhando isso. Mas eu vou dizer uma coisa para os senhores, e quero que isso fique ceifado no coração de cada um de vocês. Eu ouvi na sala da OAB, de uma pessoa que vou reservar a identidade, que o prefeito falou que ele poderia fazer o que bem entendesse em Palmares do Sul, porque Palmares do Sul não teria pessoas com coragem de afrontar. Ali nasceu o meu sentimento de mostrar que há resignação. E não minha resignação, e não resignação da doutora Julieta, ou de demais advogados. Não, resignação do povo. Portanto, senhores, amanhã correrá para o Palmares do Sul este abaixo-assinado, onde quem tiver vontade que esse processo vá adiante, assine nesse abaixo-assinado e mostre que a democracia existe e que efetivamente todos podemos fazer parte dela. Eu não gostaria, efetivamente, de estar na tribuna dessa Câmara, na Semana do Município, semana essa que por anos a fio foi comemorada com muita festividade, com muita vontade, que infelizmente está apática esse ano. Até não sei porquê, mas está apática esse ano. Nós agora, quarta-feira, vamos completar 28 anos, em meio a esse caos, em meio a
todo esse escândalo, porque, meu Deus do céu, só não vê quem não quer que haja escândalo. E com muita tristeza que eu venho aqui. Porque eu nasci em Palmares do Sul, mas não necessitava ficar aqui, presidente. Eu poderia ir para qualquer outro lugar do mundo. E eu resolvi abrir minha portinha ali e começar devagarinho o meu trabalho. Para ser testemunha disso que está acontecendo. Testemunha de mandos e desmandos, de processos. E existem muitas provas. Muitas provas estamos colhendo todas elas. Existe um processo, dentre outros ajuizados, por exemplo, da contratação de um escritório de advocacia pago pela Prefeitura Municipal, que tem na cláusula contratual a defesa do prefeito em casos de improbidade administrativa. Existe um processo no fórum de desvio de contribuição previdenciária. E alguém tem coragem de dizer que não temos provas suficientes? E alguém tem coragem de dizer que isso é um ato de coragem meu? Isso é um ato de coragem do doutor Joelho? Não. Isso é um ato de sobrevivência. Sobrevivência do povo palmarense, sobrevivência de Palmares, o retorno a Palmares crescer e progredir. Porque estamos parados no tempo. Talvez há um processo de retrocesso. Talvez estejamos voltando a ser, talvez, colônia de Capivari, que vem crescendo. Este é o grande problema. Esta é a grande resignação. Não estamos aqui protocolando o pedido de impeachment, senhores. Eu vim aqui hoje para pedir para o prefeito, com todo o respeito que eu tenho à pessoa dele, por todo o respeito que eu tenho à biografia do prefeito, porque é um grande político. Ninguém pode dizer nada. Ele se elegeu por 2 vezes. E é insistente. Quantas vezes foi candidato? Não estou aqui para trazer mais ingredientes. Isso eu escrevo e apresento para vocês. Eu estou aqui para pedir que ele tenha a responsabilidade pelos eleitores dele e renuncie ao cargo. Saia por livre e espontânea vontade. Não espere que esta casa tenha que tirar ele à força. Não espere que Palmares do Sul tenha que ser o precursor do processo de impeachment no Rio Grande do Sul. É muito escândalo. Eu espero, porque eu sei que vai chegar nos ouvidos do prefeito. Ora, eu sei disso. Eu espero que o prefeito tenha a decência de assumir esses atos, que talvez não sejam dolosos, talvez sejam culposos, talvez efetivamente ele não tenha ganhado toda a experiência que ele me relatou naquela manhã de agosto. Mas que ele tenha a decência de renunciar ao cargo e não, efetivamente, não nos obrigue a começar este movimento efetivamente. Hoje é o primeiro passo, senhores, para a convocação de toda a comunidade, porque sem vocês nós não conseguimos fazer nada. E já conclamo também os vereadores. Os senhores têm muita responsabilidade. Os senhores têm toda a responsabilidade do município. Eu gostaria de trazê-los à baila e dizer que os senhores podem fazer parte da história de Palmares como pessoas responsáveis, como pessoas de lisura, probas que podem efetivamente mudar a história do município. Existe uma frase que eu vou terminar, agora muito falada, porque houve um filme agora do Chico Xavier, e a frase é mais ou menos assim, eu não trouxe ela escrita. Ele diz que ninguém pode mudar um começo, mas todos nós podemos começar agora a mudar o final. Eu conto com a comunidade de Palmares que nos apoie nesta caminhada, e principalmente eu conto com a seriedade, eu conto com a visão de futuro e de progresso do município e o amor que os senhores têm para o Palmares do Sul, para que nós consigamos trocar o futuro, para que nós consigamos mudar o fim disso. Muito obrigado.